E vamos ao desafio. Vamos ao desafio de entregar o que é mais um pouquinho dessa conexão entre encontro com a paz e a saúde, da Joana de Ângeles, e a ecologia profunda, de George Sessions e Bill DeVal. Que, gente, está sendo, assim, uma experiência maravilhosa fazer esse cruzamento. Vocês não fazem ideia do que está sendo. Então vamos lá, vamos nós. Se em algum momento o som ficar ruim, avisem, tá? Então, assim, minhas amigas, começa assim. Ecologia profunda. Tem uma ecofeminista chamada Susan Griffin, que ela fala no livro que nós precisamos da natureza para estarmos vivos. Ar, alimento, agasalho, espírito, não é? Ela diz que nós vivemos como se a natureza fosse necessária só para fornecer o extra, o material. Papel, distração, alimentos requentados, o emprego que nos dê dinheiro. É assim que as grandes massas percebem a natureza. E a Joana, por sua vez, ela nos fala que o mundo contemporâneo está em crise de valores, não precisa nem dizer, não é? Mas a Joana faz aqui, eu não sei se ela teve essa intenção, tá, de fazer essa analogia, mas ela fala então de crise de valores e ao mesmo tempo uma convulsão interna no planeta. O que é? É a parte geológica, adaptação das placas tectônicas, terremotos, erupções vulcânicas. Então, assim, a Joana fala, assim como a sociedade que o habita o planeta, resultado das convulsões experimentadas pelas criaturas. Ou seja, o que a Joana está dizendo aqui, né, que eu entendi? As criaturas estão vivendo convulsões internas, não é? Bem psicologicamente, joanescamente falando, e essas convulsões internas fazem, e aí o ponto de conexão, com que nós vivamos para o material, vivamos num movimento de exploração da natureza, que é o que a Susan Griffin nos fala. Convulsões internas de uma parte, dentro de cada um de nós, e da outra parte, as consequências dessa convulsão interna, que é realmente viver no piloto automático, viver na Matrix, vendendo almoço para comprar janta muitas vezes, vivendo realmente dentro do sistema de uma maneira automática, sabe? E muito, muito exploradora da natureza. E aí a Joana começa a falar, essa parte da obra da Joana fala de crises, turbulências e a ecosofia, tá? A Joana fala que a crise ambiental não é nada isolado, não é um fenômeno isolado, mas ela é a expressão mais grave de uma crise, mais profunda. E, gente, faz sentido. Crise moral e espiritual do ser humano que se percebe separado da teia da vida. E é verdade, né? É verdade. Quanto mais pessoas perturbadas, vamos dizer assim, moral e espiritualmente, e deslocadas, não é? Alienadas da natureza, maior a crise ambiental, não é? É simples assim. E a Joana, dessa forma, dialoga com o que fala muito a filosofia oriental. Os taoístas, os budistas falam disso. Os próprios gregos, a filosofia grega antiga, fala disso, né? Do indivíduo, não é? O conjunto de crises individuais que impacta na crise, na vida das coletividades como um todo. E assim, essa frase vocês já conhecem, né, de uma liderança indígena norte-americana início do século XX, que disse que o homem não teceu o tecido da vida, ele é só um dos seus fios. E tudo que ele fizer ao tecido, fará a si mesmo. Uma conexão, aliás, esse chefe Silt, ele, se não me engano, é citado na obra da Ecologia Profunda, entre outros tantos líderes de povos indígenas, não é? Então, Joana fala da teia da vida e o chefe indígena fala do tecido da vida. Tudo conectado. Vejam que os dois falam a mesma língua. E nós temos do lado da ecologia profunda ainda o Gregory Bateson, que é uma personalidade muito, muito interessante. Recomendo que conheçam a obra e o trabalho dele, também na área da ecopsicologia. Ele fala que os maiores problemas do mundo resultam da diferença entre o modo como age a natureza e o modo como o homem pensa. E é verdade, tem uma discrepância. E essa discrepância
entre como a natureza trabalha e como nós aqui na Matrix estamos trabalhando, gera, a setinha conecta com isso, gera as crises morais e espirituais e ambientais que nós estamos percebendo, gente. Me puxem as orelhas, né? Ou como dizem os espanhóis, me tirem las orejas. Se eu estou ficando muito maluco com essas conexões, porque elas estão tão claras, sabe, entre esses dois livros, que é alucinante. Alucina, como falam alguns espanhóis aqui, me alucina compreender uma determinada situação. É alucinante compreender como a ecologia dialoga com a obra da Joana. É incrível. E a ecologia profunda não trata da crise ambiental de forma assim fria, calculista, mas como algo, consequência de uma encrenca muito maior, uma encrenca cultural, filosófica e espiritual. Olha aí a conexão. A Joana está falando que nós estamos vivendo uma crise moral e espiritual do ser humano, que se afasta da teia da vida. A ecologia profunda assina embaixo e ainda acrescenta, é crise cultural também. É crise filosófica também. Então, assim, percebam as pontes, minhas amigas. Percebam as pontes como elas são incríveis, não é? Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui, né? Não, né? Não. Eu vou falando aqui e esqueço do mundo. Então, assim, tá bem claro, né? Mais uma ponte entre a Joana e a ecosofia. E ainda falando sobre as crises, a Joana então começa a classificar, né? A Joana é espetacular, né? A Joana é tudo de bom, né, Lô? Assim, crises existenciais é uma classificação. É a crise do indivíduo. Falta de motivação, vazio existencial, falta de propósito de vida, ansiedade, depressão, tédio. Minhas amigas, vocês não fazem ideia. Eu fiz uma palestra numa casa espírita aqui na segunda-feira e foi fantástico, foi realmente muito legal. Olha que chegou aí a Fabinha. Fábia amada, bem-vinda, beijos e abraços, bem-vinda. Tá bem no início, viu, Fábio? Que bom que tá aí, tá? A gente tá com saudade de ti aí. Espero que esteja tudo bem. E aí, a gente falando aqui, Fábio, das crises, tá? Crises, turbulências da parte da Joana e os seus correspondentes na parte da ecologia profunda. E eu estava falando que eu fiz uma palestra num centro espírita em Saragossa e conversei depois longamente com um rapaz, tá? Que trocamos contatos, o cara é inteligente pra caramba, e depois ele me chamou no Whats hoje. Eu estava na biblioteca trabalhando e ele mandou uma mensagem e disse: poxa, podemos conversar? Não estou bem, sabe? E aí, claro, né? Imagina, esse é um dos propósitos de vida também, fazer um acolhimento, um atendimento fraterno, esteja onde estiver, né? Então começamos a conversar. Para resumir, gente, ficamos assim mais de uma hora falando e ele falando dos problemas existenciais dele, que tem tudo a ver com aqui o que Joana está trazendo, falando inclusive das ideações suicidas que ele já teve e tem constantemente, e falando também da falta de propósito, que tem tudo a ver com o que a Joana está falando aqui, o vazio existencial. Minhas amigas, vocês não fazem ideia de como a falta de propósito, e eu não sou psicólogo, tá? Eu sou um metido só, de boa vontade, como a falta de propósito parece que tem tudo a ver com uma série de transtornos psicológicos, não é? E ter falta de propósito no mundo em que a natureza, por exemplo, pede a nossa ajuda, sabe? Puxa vida, é inaceitável. Então, assim, eu penso que a gente tem que ajudar essas pessoas a compreenderem, não, meu amigo, minha amiga, você é importante e, assim, tem vários propósitos aí de vida para oferecer, e um deles diz respeito à nossa reconexão com a natureza. Percebem o que eu quero dizer? Então, assim, como este tem muitos casos, é incrível, é alucinante, como dizem os espanhóis. E a Joana fala também crise existencial, crise social, que é a soma das crises individuais, que eu falei antes, não é?
conflitos de classe, revoluções, desigualdades de toda a ordem, e tem as crises gerais, generalizadas, que são amplificações das crises existenciais do indivíduo e das crises sociais, a soma das crises de cada um de nós, não é? Crise cultural, política, religiosa, relações humanas, e olha o que a Joana destaca: crise geral na relação com a natureza. Jesus amado, Buda amado, relação com a natureza. A Joana está sempre fazendo a ponte entre a questão psicológica e a natureza. E ela fala também, ela não dá esse título, eu é que dei, reformas inúteis, reformas entre aspas inúteis. As pessoas hoje em dia, como a fala Joana, as moles humanas desnorteadas, em face das falsas necessidades de acumular, de desfrutar, fogem para as depressões coletivas ou para a violência. E por que fogem? Muitas das vezes por conta do vazio existencial e da falta de propósito. Gente, falta de propósito, inclusive em relação à natureza. E aí, da parte da ecologia profunda, eles também citam, é um barato isso, a ecologia profunda fala muito das reformas inúteis, das reformas rasas pela preservação da natureza, não é? Vejam como uma coisa já conecta-se com a outra de novo, entre as duas obras. E aí eles mencionam o que são as reformas rasas. Eu não vou entrar no detalhe de cada um desses 4 pontos, porque senão a gente vai longe. E a ideia é não passar de 45 minutos, assim, sabe? Para não cansá-las. E também para exercitar o meu poder de síntese, porque é muita informação, gente, nessas 2 obras, é muita. Então a ecologia profunda nos fala das reformas rasas empreendidas pelos governos injustos, ambientalismos reformistas, cosméticos, sabe? Aquele greenwashing. Fala de isso em 1985, fala de uma nova direita ou maioria moral, que é mais ou menos uma mistura de nacionalismo com ecologia, mas de um ponto de vista exploratório. Algo como se no Brasil uma direita dissesse: não, a Amazônia é nossa, mas vamos lá para a Amazônia para explorar os garimpos, para explorar as madeiras, percebem? É essa a nova direita ou maioria moral. Tem a conspiração do aquário, que é uma mistificação da relação do ser humano com a natureza, mas sempre com viés exploratório, e tem uma perspectiva libertária revista que nós vamos ver mais adiante aí no desenrolar das partilhas. E olha só a conexão de novo. Ecologia Profunda fala dos governos injustos, Joana de Ângeles também fala dos governos injustos. É incrível. Ela diz: os governos injustos sabem dessa disposição das massas humanas e cerram os olhos à devassidão como um ópio para alucinar os viciados. Gente, tem tudo a ver. Governos injustos, sistemas, Matrix, anestesiam as multidões, pão e circo, diversão barata, redes sociais que nos fazem perder horas e horas rolando telas, ausência de pensamento próprio, e por aí vai. E por aí vai. Então vejam como as conexões acontecem de uma maneira assustadoramente cristalina, eu diria. E aí a Joana vai adiante na questão das crises, tá? Ela diz que a crise é uma necessidade sociológica e psicológica. Puxa vida, não deveria ser, né? Eu não sei o que vocês acham. Eu fico refletindo um pouco sobre o que a Joana fala e tentando entrar em acordo com ela. Se é mesmo uma necessidade. Infelizmente parece que é, né? Todo processo evolutivo experimenta crises periódicas, e é verdade. Elas examinam métodos comportamentais que já venceram, já foram ultrapassados. As crises abrem espaço para o novo e elas propiciam coragem para mudança de paradigmas e de condutas. Sim, crises são necessárias. O que eu pergunto assim para vocês, o que eu reflito um pouco, puxa vida, será que as crises teriam que ser tão agudas assim, tão violentas, não é? Se nós tivéssemos um pouquinho mais de consciência, talvez não. Enfim, algo muito, muito pessoal.
E aí, do lado da ecologia profunda, a ecosofia nos fala que a crise ambiental é sinal de que o paradigma atual está esgotado. Está mesmo. A crise não é o problema, é a oportunidade para uma transição para um paradigma ecocêntrico, centrado na natureza. E aí as conexões, de novo, entre uma obra e outra. Se Joana fala que a crise é uma necessidade sociológica e psicológica, a ecologia profunda fala que a crise ambiental, bom, é um sinal, talvez, necessário para que acordemos e revolucionemos hábitos, não é? Os hábitos, velhos hábitos da Matrix. E quais são esses paradigmas, viu, minhas amigas? A gente já tratou disso. Antropocentrismo é o ser humano como a última bolacha do pacote cósmico, é a natureza recurso, natureza objeto, natureza código de barra, sem valor próprio, uma mercadoria de reposição infinita, coisa que não é. E aqui, ó, isso é legal, tá? Isso aqui é muito importante de atentar e lutar contra. O individualismo competitivo, ênfase no sucesso individual, sabe? No crescimento econômico, um tanto egoísta e às custas do bem-estar coletivo e da natureza. É o que a gente percebe hoje. O que a gente percebe hoje. Separação do sujeito e do objeto. É muito da filosofia de Descartes, não é? Ele estabelece uma divisão entre a humanidade, que era para ser o sujeito, e a natureza, que é o objeto. Infelizmente é o objeto que está sendo dominado e degradado pelo ser humano. Então esses são 4 paradigmas muito importantes que a ecologia profunda nos direciona a dar um jeito. Seres humanos, deem um jeito nisso enquanto ainda é tempo, não é? Chegou ninguém aí? Não. Ai, se alguém mandar uma mensagem aqui no chat, eu não vou ver, né? Ah, aqui, Fabinha. Não sei se é necessidade, falando da crise, né, Fábio? Mas é uma inevitável consequência de fatores encadeados. Pois é, pois é. É a lei de causa e efeito, não é? Os fatores vão se desencadeando, vão gerando consequências e as coisas vão acontecendo. É isso aí, Fábio. Diga aí, quer falar? Rapidinho, é só porque eu vi agora, à tarde, uma série que tem na Netflix, que ela não é documental, né? Mas é sobre aquele acidente com o Césio 137. Eu era adolescente, eu não me lembro. Eu lembro que foi algo assim meio preocupante, eu lembro de notícias direto, mas eu não acompanhei aquilo. E coisas que vão se perdendo, né? Eu sei que foi algo muito sério. E aí essa série é uma série que é inspirada na história, mas eu não sei até que ponto, assim, são inseridos situações fictícias, né? Sim. Que fazem parte justamente para dar aquele tempero, aquela coisa da produção cinematográfica. Mas no final eles sempre colocam ali dados de situações que aconteceram, né? O que as providências que foram tomadas. Durante a série mostra assim, de um lado os profissionais muito preocupados em conter a situação e encontrar uma solução segura o mais rápido possível, apesar de não ter protocolo, não existia protocolo para aquilo, né? Porque a gente nunca imaginou que a gente ia ter um acidente radiológico, né, radioativo, num lugar onde não se tem nenhum tipo de trabalho feito, né, não tem uma usina. E mostra assim de forma muito clara o governo tentando ficar, não com a mesma preocupação dos técnicos, dos físicos, dos médicos, né? Eles estão preocupados com a imagem que ia ficar do governo, né? Quem que vai assumir a culpa? Quem que vai receber essa sentença, né? Mas no final eu não sabia disso, que é o acidente radiológico o maior que já teve no mundo, fora de um local
que não existe uma produção ali nuclear, né? Usina nuclear. E que também, ao mesmo tempo, por causa disso, tornou-se parâmetro internacional, assim, o protocolo adotado depois, né? O tipo de fiscalização, as medidas adotadas também se tornaram parâmetros para a comunidade internacional. Não é isso, né? Uma crise às vezes vem da ignorância. Tem uma fala do personagem que seria, na época, o diretor do CNEM, né? Da Comissão de Energia Nuclear, né? Que ela diz ali que a CNEM adotou todos os protocolos, seguiu todos os protocolos, mas depois que ele encerra a fase ali, falando da parte técnica, ele fala sobre responsabilidade. Aí eu não apurei, não sei se houve isso de fato, mas falando que existe uma questão relacionada à responsabilidade que muitas vezes a gente não assume, e que na questão relacionada a todas as pessoas envolvidas que tinham a responsabilidade, ou seja, que tinham que cuidar daquilo, houve um erro gravíssimo. Né? Foram adotados protocolos, mas houve um erro e aquilo custou a vida de algumas pessoas e colocou outras milhares em risco, né? Aquilo poderia ser, aquilo não tivesse contido a tempo, poderia se alastrar para o resto do país, sim, porque você viaja com a radioatividade e vai contaminando os lugares, né? Então, é isso. Às vezes a gente fala muito no nosso grupo também sobre isso, da gente assumir as responsabilidades. Né? Não é ficar jogando a batata quente no outro, na hora que acontece a crise, na hora que acontece o problema. A gente já falou de tantas coisas aqui, incêndios nas florestas, a questão da contaminação das águas, o uso de forma irresponsável dos recursos. Então, está acontecendo já há muito tempo uma série de coisas, né? Mas a gente continua só fazendo curativos. Na hora de assumir uma responsabilidade, ninguém quer, nenhuma nação quer, nenhum partido político quer, nenhum líder mundial quer, né? A gente vai tapando o sol com a peneira. Mas, às vezes, numa situação de crise, surge medidas importantes, né? Eu achei isso interessante. Algo tão, tão triste, tão preocupante, e depois ter se tornado um parâmetro a ser observado no mundo inteiro, né? Foi bem feito, mas precisou ter uma crise, precisou ameaçar a vida, ameaçar o meio ambiente para que fosse adotado. Fábio, perfeito. Não poderia ter ajudado melhor a tratar dessa ideia de crise aí que a Joana fala. É isso aí mesmo. A Carol me mostrou recentemente um documentário que está no YouTube, curtinho, e é jornalístico, tá? Não tem uma pegada, talvez, cinematográfica, enfim. Me pareceu bastante verossímil. E, nossa, o pessoal pegava o pó, esfregava na mão, olha, brilhava azul, esfregava no rosto. Nossa, um negócio assim inimaginável. Foi ingerido, né? Porque aquelas pessoas não tinham ideia, elas estavam achando aquilo lindo, aquele pó brilhante. Elas não faziam ideia. Então, uma das crianças que morreu, que era uma criança, acho que de 8 anos, ela ingeriu aquilo. Né? A mão estava toda contaminada, pegou os alimentos. Pelo amor de Krishna, né? Alguém desativar uma clínica radiológica, deixar lá no terreno baldio o aparelho de raio-x com a cápsulazinha de césio. Olha, vou te dizer uma coisa. Muito bom, Fábio, muito bom mesmo. Puxa, não adianta, precisamos das crises, né? E aí, a Joana fala, a visão da Joana, não é? Mais uma sobre crise, não é? Mundo atual em crise de valores e convulsão interna, que foi o que eu falei no início. A Joana fez um paralelo, até você não pegou essa parte, mas aí eu repito por conta dessa parte. Ela fez uma comparação. Nós, indivíduos, estamos em crise, convulsões internas, individualmente falando, psicológica, física, emocional, espiritualmente falando, bem parecido com a Terra, com os fenômenos geológicos, a movimentação sísmica, vulcões e tal. Muito, uma analogia legal que a Joana faz. A Joana fala do ser humano que também está em turbulência, também está com seus fenômenos geológicos internos em plena agitação, e aí está
uma analogia muito interessante da Joana, e ela denuncia, né? A Joana denuncia, ela é assim: em toda parte do universo existe um sentido de cooperação e não de competição. Enquanto as criaturas humanas combatem-se, dominadas pelos interesses escusos em que se apoiam. E a ecologia profunda vai na mesma pegada da Joana, denuncia também. Denuncia o mesmo, tá? O individualismo competitivo é uma aberração evolutiva. Nos ecossistemas naturais, a cooperação e a interdependência são a regra, ponto. E a crise humana, segundo a ecologia profunda, é fruto do esquecimento dessa verdade que é absolutamente fundamental. Então, assim, Joana e os ecósofos denunciando. Imaginem a Joana e os ecósofos protestando, levantando cartazes num protesto de rua, assim, puxando uma multidão e com a denúncia escrita nos seus cartazes. É isso aí, é isso que eles estão a fazer. E a ecopsicologia, que é uma coisa que a gente conversa bastante por aqui, tem chaves muito importantes para lidar com essas turbulências internas do ser e as externas da natureza. Nós vamos ver mais adiante. E Joana vai adiante, tá? Porque uma das razões das crises, das turbulências no mundo, preconceitos étnicos, sociais, raciais, culturais, religiosos, que, segundo a Joana também não perdoa. Ela fala que são frutos espúrios da crise moral individual de cada um de nós, são resultados da nossa insegurança psicológica no trato, na relação, né, entre nós mesmos humanos, entre nós e os não humanos, e entre nós e a natureza. A Joana vai no ponto, ela vai no rim. Expressão é uma expressão do indivíduo insatisfeito com a própria conduta e que de maneira, eu acrescento aqui, tá, um tanto imatura, um tanto infantil às vezes, exige privilégios, exige confortos, exige coisas que não são sustentáveis e que estão acelerando a degradação ambiental, da biodiversidade. E esses preconceitos dividem o que deveria ser uma unidade, não é? E está levando o que muitos falam na ecopsicologia, está levando a um ecocídio. Eu acho que eu já vi o André Trigueiro falar em sociocídio também, agora não estou bem lembrado, mas é que levam o ser humano à autodestruição. E a Joana falou, todos se unem em benefício do ideal comum, ou todos são arrastados pelo caudal da loucura. Gente, não vou nem falar nada aqui, tá? O que se vê por aí no mundo hoje é efetivamente manifestações, sabe, de loucura. Eu estava vindo aqui para onde eu estou dormindo, num hostel, que felizmente não está muito barulhento, e gente, no caminho, passei por uma senhorinha, sabe, que ela, da minha idade, tá? Acho que da minha idade. Ela estava carregando uma sacola, assim, encurvada, uma expressão raivosa e xingando, reclamando, sabe, falando alto com ela mesma, sabe, ela estava, e foram longos metros assim, sabe, numa manifestação de desequilíbrio mesmo, não é? Eu lembrei dela porque, sei lá, vendo a frase da Joana aqui, né, o arrastamento ao caudal da loucura, a gente percebe isso pelas ruas, em tantos lugares, não é? E como que alguém assim vai poder estabelecer de uma maneira sustentável uma relação sagrada, sacralizada com a natureza? Fica difícil, não é? E minhas amigas, tem sido algo que eu tenho refletido muito, sabe? Enquanto eu pedalo por aí, entre uma fala e outra, um trabalho e outro, como despertar nas pessoas a busca, sabe, por um caminho, mesmo com os problemas que elas enfrentam. Eu tenho, todos nós temos. Mesmo com os nossos problemas, em paralelo, manter uma relação sagrada com os reinos da vida e com a natureza, sabe? De que forma eu posso tentar, nós podemos aqui, né, tentar oferecer ideias, sugestões, propostas para que as pessoas façam isso, sabe? E assim ganhem propósito de vida também, não é? E se blindem contra mais transtornos psicológicos, percebem? Eu tenho pensado muito nisso e, sei lá, vamos ver o que sai da cachola. E
enfim, a gente precisa propor alguma coisa às pessoas, me parece, sabe? E aí, a ecologia profunda propõe, por sua vez, a identificação com todos os seres, superação de todas as formas de preconceito, incluindo o especismo, discriminação de uma espécie em relação à outra, e toda sorte de exploração da vida, não é? A crise ecológica é a maior vítima do preconceito humano com a natureza. E aqui, quando a gente falou da Joana, né, que diz que o indivíduo insatisfeito exige sempre desejos, desejos, atendimento aos desejos, privilégios, vai um pouquinho do que a gente chama da crise do quádruplo I, sabe? Que é um bocadinho de ignorância, um bocadinho de diferença, de inação e de maturidade também, sabe? Isso percebe-se por aí. Indo adiante aqui, a Joana fala que o planeta também sofre com a crise. Vocês sabem, não vamos bater muito aqui nessa tecla, todos os fenômenos de desequilíbrio que acontecem no ambiente natural, não é? No caso da ecologia profunda, o diagnóstico é idêntico também ao da Joana. Idêntico. A Joana é incrível como ela dialoga com a parte dos efeitos das crises ambientais. A diferença é que a ecologia profunda acrescenta que a crise não vai ser resolvida só pela tecnologia, mas com uma mudança, uma virada de chave, de identidade, de humanidade contra a natureza, como humanidade como parte da natureza. Isso a ecologia profunda defende, e a Joana também, tá? A Joana também fala a mesma coisa, não apenas nessa obra, mas em outras várias também. E ela fala que a inconsciência em torno da vida, o abuso dos recursos naturais, exageros industriais e a prepotência de algumas nações formam um conjunto de motivos que fazem com que seja a humanidade contra a natureza e não a humanidade como parte da natureza. E aí a Joana vai adiante, ela fala do poder e o ter como ídolos, não é? Os nossos ídolos. Eu quero poder e quero ter muito. Na raiz dessas crises, porém, encontra-se a ambição econômica, sabe? Dos seres humanos atormentados. E aí a gente vê o tormento não só nosso aqui, sabe, na planície, mas o tormento daqueles que nos lideram, muitos daqueles que nos lideram, não é? Que vão na mesma linha, mundo afora, querendo poder, querendo dinheiro, fazendo guerras, promovendo guerras e genocídios aí por conta disso. E a ecologia profunda, por sua vez, obviamente também critica fortemente o consumismo e o crescimento econômico sem fim. E ela defende uma volta da simplicidade voluntária. Francisco de Assis, Jesus, Buda, os jainistas, filósofos gregos da antiguidade que viviam de uma maneira muito simples, sabe? É isso, essa simplicidade de vida, uma filosofia de vida aplicada à simplicidade nos meios de viver e na simplicidade, na sacralização da relação com a natureza. E a ecologia profunda defende também, minhas amigas, a substituição do PIB por indicadores de bem-estar ecológico e social. Isso nos lembra, sabe o quê? A gente já falou sobre isso, né? Lembra quando a gente conversou sobre o Butão? O Butão, primeiro, o único país carbono negativo do planeta. Ele não só zera suas emissões, como também neutraliza as emissões de outras nações do entorno. Ele garante que a sua constituição do Butão, né, do reino do Butão, determine que tem que ter 60% do país coberto por florestas. E tem aquilo que eu acho fantástico, né? Um dia eu queria muito conhecer o Butão e ver de perto tudo isso, ver de perto também as mazelas que certamente tem, enfim, como todos os países, mas conhecer de perto a felicidade interna bruta. Como é que eles trabalham isso? Lá eles substituíram o PIB por isso. Felicidade interna bruta. Pesquisas anuais promovidas pelo governo, não importa o governo que seja, de direita, de esquerda, de cima, embaixo, é política de Estado. E aí o resultado dessas pesquisas, da apuração do FIB,
sobre esse resultado o governo trabalha, então, não é? Com as medidas para educação, saúde, meio ambiente e tal. Então vejam que é possível, né, gente? É possível. O Butão é uma espécie de ilha de contracultura. É fantástico. Eu acho que pena que deve ser caro para chuchu viajar no Butão. Diz que o visto também é complicadíssimo para obter. Enfim, e para ir pedalando até lá, acho que não dá, acho que é meio longe. Então, assim, Joana vai adiante, tá? Ela fala do vazio existencial do mundo moderno. A gente já mencionou isso aqui. Nós vivemos realmente num grande vazio existencial que muitas vezes é preenchido com um imenso e desenfreado consumismo e às vezes mesmo da parte daquelas pessoas que nem têm os recursos, não é? Que às vezes se endividam imensamente para acumular, para atender falsas necessidades e por aí vai. E assim, da mesma forma, a ecologia profunda entende que a crise existencial moderna entende a crise existencial moderna como fruto da separação entre ser humano e natureza. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é fantástico, tá? A reconexão com a natureza é terapêutica, diz a ecologia profunda, tá? Não apenas para o planeta, mas para a psique humana. Terapêutica, isso é forte. Joana fala a mesma coisa. Manifestações que exigem terapia, terapêutica, não é? Porque a Joana fala que dos problemas todos, a gente vem comentando. E esses problemas todos, depressões, violência, tóxicos, sexualidade desenfreada, hoje vivemos num mundo em que, enfim, há uma rede imensa, várias redes conectando isso a poder, a prestígio, a dinheiro, ou seja, é a terapêutica que é necessária para o indivíduo, urgentemente. E faz parte dessa terapêutica a reconexão com a natureza. Não tem jeito, não tem outro jeito. Na minha humilde opinião, sabe? Passa por aí. Qualquer coisa fora disso vai ser um curativo, como falou a Fábio, não é? Vai ser um curativo, vai dar um jeito ali, enfim, pode ajudar, pode. Mas é a reconexão com a natureza. É o retorno à criação divina. É por aí que é o caminho. E para preencher esse vazio quase insuportável que a Joana fala, não é? Não vejo outro jeito de lidar com esse vazio de fundo, esse vazio que permeia a vida de todos. Os seres humanos, fala a ecologia profunda, têm uma necessidade vital de cultivar a tomada de consciência ecológica e que essa necessidade se relaciona com as necessidades do planeta. E olha a orientação aqui, bem ecopsicológica dessa turma. Os humanos necessitam de contato direto com a natureza selvagem, livre, não domesticada, para refazer forças, e a gente refaz forças. Gente, eu já tive momentos, eu sou um cara... não é fácil, tá? Eu convivo comigo há 56 anos, eu sei como eu sou chato. E tem momentos em que, às vezes, a gente fica para baixo. Normal da vida, né? E é incrível o efeito quase que instantâneo, quando a gente está num momento como esse, de ir para o meio do mato, de ir para o bosque, de ir para uma floresta, ouvir um barulho de água correndo, sabe? Parece que troca a polaridade de energia. Funciona. Funciona. E se funciona para mim, que sou muito chato, a nível extremo, vai funcionar para todo mundo. Vai funcionar para todo mundo. Então, assim, é isso que a ecologia profunda defende. E assim a Joana fala, ao invés do abatimento, do desconforto, do abandono, cabe ao indivíduo em crise reconhecer que lhe é reservado o dever de enfrentar o acontecimento. Somente ele, partindo então para experiências mais enriquecedoras, portanto, mais desafiadoras. E o desafio da reconexão urgente é talvez o maior deles. Então, nós vimos até agora que as crises formam um conjunto, a Fábio deu uma aula agora de crise, as crises formam famílias de crises que propiciam mudanças paradigmáticas, revoluções que são inevitáveis, enfim, não as revoluções que a Joana mencionou na obra dela aqui, sabe? Porque houve algumas em que, como o indivíduo não estava bem equilibrado, por exemplo, a Revolução Francesa, derrubaram a monarquia absolutista exploradora da plebe. Aí quem tomou o lugar da monarquia?
pessoas com bons ideais inicialmente, mas que depois levaram adiante também perseguições, mortes, desequilíbrios sociais e por aí vai. Percebem? Percebe como o indivíduo realmente é a célula de tudo? Não adianta uma revolução se é para trocar os 6 por meia dúzia, né? Então, assim, a ecologia profunda, por sua vez, argumenta que justiça social e ambiental não são separadas. A exploração da natureza andou de mãos dadas, por exemplo, olha como a crise ambiental atravessa outras tantas. A exploração da natureza andou de mãos dadas com a exploração dos pobres, das mulheres, dos indígenas, dos povos colonizados e dos animais. Ponto. Poxa vida, aqui estão profundamente corretos. É isso. É isso. Por isso que a reconexão com a natureza é a chave que tem o poder de resolver essa exploração toda aqui mencionada. E assim, as causas estruturais, não é? A ecologia profunda fala de justiça social e ambiental, e a Joana fala que, bom, nem sempre isso é karma, isso é algo que nós mesmos provocamos. Não era porque tinha que ser, não era dívida antiga a ser paga, nós provocamos. E é o que fala o Livro dos Espíritos. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Então, nem sempre é karma, minhas amigas. Nem sempre é karma. E aqui, já quase chegando no fim, tá? Vamos embarcar um pouco na ecopsicologia, que é bastante trabalhada na ecologia profunda. E a Joana também trabalha ecopsicologia, ela só não dá esse nome. E aqui, esse simpático senhor aqui é um dos teóricos da ecopsicologia. Ele fala que o objetivo dessa ciência é superar o abismo existente entre o psicológico e o ecológico e oferecer ferramentas para isso. E essa ferramenta passa pela ciência, psiquiatria, poesia, olha só, política, cultura, religião, filosofia, sabe? Tudo isso batendo no liquidificador e transformando numa vitamina poderosa para um trabalho espiritual, individual, profundo. Esse senhor que está aqui, esse cara é genial, viu? Se vocês tiverem tempo, procurem as palestras dele no YouTube, é o Marco Aurélio Bilibil, do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. Ele fala do ecoanalfabetismo. Ele diz que a sociedade hoje em dia é ecologicamente analfabeta, ignorante. Nós desonramos a profundidade dos vínculos com toda a criação divina, com a qual compartilhamos nossa pluralidade de existências. Ele é uma fala quase espírita, não é? Quase espiritualista. E eu não sei, eu acho que ele não é. Eu acho que ele é universalista, tá? Eu já vi ele falando maravilhosamente bem do budismo, do hinduísmo, da teosofia. Esse cara é genial, sabe? Esse é um dos caras que servem para nos nutrir a alma. E aí, gente, o futuro é mesmo ancestral. Olha isso. Olha isso. Um estudo de 2025 num jornal de desenvolvimento social indígena nos Estados Unidos, envolvendo adultos de uma comunidade indígena chamada Anishinaabe, na América do Norte, demonstrou que o engajamento em atividades culturais tradicionais, baseadas na natureza, na conexão, não é nem reconexão, porque eles nunca estiveram desconectados, na conexão com a natureza, tem relação direta, positiva com a saúde mental. Foram feitos testes. Gente, é um estudo, é um artigo imenso. Eu não deu para ler todo, eu só peguei o resumão dele. Mas é só para fazer a conexão, para mostrar a vocês que o futuro é mesmo ancestral. Então, nós precisamos resgatar a sabedoria desses caras para entender como é que eles vivem, como é possível viver de maneira simples, positiva, plena, respeitando a natureza, sabe? É simples assim. E a gente tem que resgatar isso. E a ecosofia e a ecopsicologia bebem muito dessas fontes dos povos originais, tá? Muito mesmo. E eles defendem, e Joana vai falar disso aqui agora, não é? A cooperação e não a competição. Joana propõe que a superação das crises exige decisão, tomada de consciência
e trabalho, mãos à obra. E olha o que é o mãos à obra que a Joana fala. É desenvolvimento artístico, moral, cultural, espiritual e ambiental. E ambiental, porque ela fala, ela defende isso, ela é uma ambientalista. E a ecologia profunda propõe uma ação no mesmo sentido, tá? Direta, não violenta, e propõe a resistência criativa. Olha só como tem a ver com arte, cultura, não é? Resistência criativa contra as estruturas de destruição ambiental. O objetivo não é substituir um opressor por outro, mas construir uma nova relação entre humanidade e natureza. E aqui uma ponte com uma fala da Joana no livro. A Joana critica os ditadores, os opressores, não é? Ela fala que eles parecem perenes, mas caem. Graças a Deus. A velhice, a doença e a morte os devoram. O capítulo da cruel dominação sempre se encerra. O problema é, minhas amigas, quando seguidores de determinadas ideologias, culturas, enfim, acabam, sai um ditador opressor, essas multidões elevam outro no seu lugar, entendem? Esse é um grande pepino. Mas não vamos culpar o pepino, né? O pepino é tão saboroso como salada. Esse é o grande problema da humanidade. Um grande problema. Por isso que a reforma individual é uma urgência, né? E aqui que Joana fala, olha, batalha interior. Joana identifica a raiz psicológica das crises, predominância do ego sobre o self. O Divaldo falava muito sobre isso, enfim, fragmentação do ser, ambição descontrolada, instabilidade emocional, ansiedade, o vazio. E olha só que coincidência, né? A ecosofia propõe ampliação do self, do ego individual, para o self ecológico. Self assim com S maiúsculo mesmo, tá? Que inclui, vejam só, montanhas, rios, florestas, animais como parte da própria identidade. Gente, isso aqui é mágico, não é? Por que o movimento espírita não percebe essas conexões? Bom, está percebendo, né? Porque aos poucos os espaços vão se abrindo, enfim, mas tem que chegar nas massas, né? Tem que chegar. E não só nos espíritas, não é? Óbvio. Tem que chegar em todos. Tem que chegar em todos. Mesmo aqueles que não têm um credo religioso, enfim, não é? Diga aí, Fabinho. Ah, puxa vida, Fábio colocou uma mensagem, eu não vi porque eu vou direto aqui. Escutei um podcast semana passada, análise do momento baseado em Jung. Civilização em transição, que a grosso modo atribui a crise psicológica do homem moderno à raiz das guerras. Ô, Fábio, compartilha com a gente se encontrar esse podcast aí. Compartilha lá no grupão do WhatsApp. Eu quero. Esse é um podcast, na verdade, é um podcast que fala sobre autoconsciência. Eu escuto há muito tempo. Mas ela é uma fã de Jung. Então, ela fez uma análise, assim, bem... Tem nada profundo, mas do momento que a gente está vivendo, principalmente no momento em que a gente está tendo, né, mais uma vez, guerras e iminência de algo maior, ela relembra a análise do livro do Jung, que eu nunca li, mas ela fala um pouco por alto de que esse livro é uma análise dele das duas primeiras guerras, que ele passou pelas duas, em que ele atribui a raiz da guerra, não é dinheiro, não é influência, não é poder, mas uma crise psicológica do homem moderno. E aí ela traça ali as bases, ali o básico do que seria essa análise dele, mas claro, né, teria que ler o livro, entender, mas algo do tipo, que talvez estamos vivendo algo parecido, né, novamente uma crise psicológica, crise de identidade, mas o que eu queria falar era só sobre isso, assim, você está falando, você perguntou, como é que o espiritismo, né, as casas espíritas não têm essa consciência. Eu acho interessante como nós ainda não paramos, mesmo sem muito conhecimento, sem muito aprofundamento, a gente parar para pensar em coisas simples, assim, que a gente vê desde os primórdios. A pessoa está passando mal, preciso tomar um ar fresco, aí ela vai para o ar fresco, ela dá uma melhorada, preciso me reenergizar, e ela vai tomar um banho de mar, então, assim, já caiu de maduro que nós somos partes
dessa natureza, né? A gente acha que a gente domina, ela nos pertence. E eu brinco, a Elô vai lembrar disso, a gente brinca muito no grupo, que eu falo assim, que a natureza é tão generosa, né? A nossa mãe natureza é tão generosa com a gente, e talvez ela nos perceba ainda como esse ser que está caminhando, está engatinhando, porque se ela quiser, ela só dá uma sacolejada e a gente vai embora. É um soprinho. E a gente some. Isso aí. Mas a natureza vai ali aos poucos tentando, né? Porque a gente tem essas questões geológicas que estão agora modificando a estrutura do mundo. A gente está vendo no nosso próprio país, né? Inundações, as situações cada vez mais inéditas que a gente não via aqui. Mas não é algo assim avassalador, né? Que vai derrubar todo mundo. Mas se a natureza quiser, ela dá uma sacolejadinha e cospe todo mundo fora. Né? Tipo, chega, parasitas, chega. Isso. Que nem um cavalo que abana o rabo para espantar as moscas, né? Mas o cavalo ainda é generoso, ele só espanta, ele não mata. Né? Mas a natureza é um estalar de dedos, assim, vamos dizer, metaforicamente, da natureza, e a gente some do mapa. Porque a natureza não precisa da gente. A gente precisa da natureza. Mas a natureza não precisa da gente, ela se reorganiza, né? Então é isso, assim, a nossa ficha não caiu nesse sentido, a gente não precisaria de um professor, a gente precisaria, é o que você acabou de falar da conhecimento ancestral. Se a gente se aprofundar nessa raiz ancestral, a gente vai voltar ali no nosso, talvez no nosso inconsciente coletivo, às épocas, as origens dos nossos tataravós, que tinham mais consciência ecológica do que nós, que temos mais conhecimento hoje, né? Essa conexão de estar próximo, de cuidar, né? Certo que sim. Isso. Certo que sim, Fábio. Esse é o caminho. Mas não percamos a esperança, porque está crescendo a massa crítica, sabe? Tem muita gente... É que isso não aparece nos noticiários, enfim. Tem muita gente que está se envolvendo, muitos coletivos. Há uma movimentação, sabe, forte, que começa, que cresce aí mundo afora, enfim, mas que até ganhar a força, sei lá, a efetividade que é necessária, né, vai um tempinho, mas está crescendo, sabe, a expansão da consciência, uma massa crítica. Vamos apostar nisso, vamos fazer a nossa parte aí, né? Então, gente, bom, falta ainda mais uns 15, 10 minutos. Vocês é que mandam. Eu posso dar uma aceleradinha aqui para chegar no grande finale, que são as ilhas de contracultura, que é a parte de esperança que a gente sempre faz presente aqui, não é? Que nós precisamos. Então, vocês é que mandam, tá? Eu vou tocando aqui. Se eu ficar muito rápido, vocês me puxem as orelhas, tá? Por favor, façam isso. Então, a Joana fala que a gente não consegue fugir da nossa essência, né, Fábio? Que a Fábio falou. A gente precisa estar ali fora respirando o ar fresco o tempo todo. Não é só quando a corda aperta, não é? É o tempo todo. Enquanto o ser humano buscar soluções mentirosas, consumismo, poder, fama, vai viver em crise, saltando de uma crise para outra. Mais um ponto em comum. A ecologia profunda diz que em sua essência, uma filosofia de autorrealização. Percepção de que proteger a natureza é, na verdade, proteger a si mesmo. Porque o self foi ampliado para incluir todos os seres. Não é à toa, não é? Que a gente vê um Buda atingindo a autoiluminação embaixo de uma árvore. Isso é muito simbólico, muito simbólico. E tem também um cara que eu tenho ouvido ultimamente chamado Mestre Eckhart. Ele foi um monge ali do tempo da Inquisição, mais ou menos ano 1300, alguma coisa, super adiante no tempo dele, e que defendia essas ideias também, e que foi condenado pela Inquisição. Ele ia para a fogueira, mas ele acabou desencarnando antes, sorte dele. Ou seja, tem muita gente, sabe, apontando o caminho. Claro, caminho claro, sabe, para a gente seguir. Um deles foi esse cara aqui, como é que é o nome dele? Ele esteve aqui há 2000 anos atrás, começa com J, Jorge... Jesus.
Não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, pelo amor de Deus. Isso aqui precisa ser entendido, né? E a Joana fala isso. Joana fala isso. A crise, a turbulência, o conflito são instrumentos evolutivos, espadas evolutivas. Eles rompem estruturas e cristalizadas que impedem o progresso. Esse é o sentido da espada que Jesus informou que trouxe ao mundo há 2000 anos atrás e que a gente não compreendeu muito bem, não é? E a crise ambiental é essa espada, não é? Ela dói, assusta, mas ela também vai nos ajudar a cortar essa nossa relação com o consumismo, com uma vida deslocada, desconectada com toda a criação divina. A ecologia profunda trata disso. E olha aqui as comparações, né? Esse quadrinho aqui ficou muito interessante. Joana fala de crise como purificação, ecologia profunda de uma oportunidade de mudança de paradigma. Joana fala de cooperação universal, a ecologia profunda interdependência de todos os seres. Joana fala da superação do ego e do ter. A ecologia vai na mesma linha, self-ecológico e simplicidade. Crise moral na raiz dos indivíduos, conforme a Joana. Crise de identidade, conforme a ecologia profunda. Harmonia do ego e com o self, do lado da Joana. Identificação com todos os seres, do lado da ecologia. E a autorrealização, gente. Isso aqui é o que mais salta aos olhos. Autorrealização como meta, tanto para um quanto para outro. Tanto numa obra quanto noutra. E os caminhos são os mesmos. É natureza, é autoconhecimento, sabe? É impressionante, gente. E assim, o que a gente está apresentando aqui, tá? É uma pontinha de nada. Porque, nossa, se fosse entrar no detalhe, seria um negócio gigantesco. Seria realmente uma apresentação muito grande, tá? Porque tem muito mais. Aqui o que vocês estão vendo é a ponta do iceberg. Então vamos adiante aqui, fechando já, tá? Finalizando, minhas amigas. Ilhas de contracultura. Bom, vocês sabem que o sistema hoje, quem manipula são os deuses, com D minúsculo, não é? A gente já conversou sobre isso. Um desses deuses é o deus da farmacêutica. Se tiver algum farmacêutico aqui e tal, que me perdoe e tal. Mas é o deus das indústrias, dos remédios e da alimentação, que querem continuar ganhando muito dinheiro, né? Ponto. É isso que eles querem. Não querem muito que a gente se reconecte com a natureza, porque isso faria, penso eu, tá? Posso estar enganado, com que gastássemos um bocadinho menos de dinheiro com medicamentos. Olha isso aqui, tá? Isso aqui é uma ilha de contracultura. Vocês me falem se o áudio não estiver bom, tá? Por um lado, temos países que a cada dia aumenta a quantidade de remédios para a população e, por outro, a Escócia. E a Escócia, que resetou um hábito simples terapêutico. E olha o que aconteceu. Em 2018, o sistema de saúde da Escócia enfrentava uma crise. O consumo de antidepressivos e ansiolíticos havia aumentado 35% em 5 anos. Milhões de libras gastas com medicação. Filas intermináveis em consultórios psiquiátricos. E o pior, o índice de melhora estavam estagnados. Foi quando médicos de Edimburgo decidiram testar algo que a indústria farmacêutica jamais validaria. Em vez de aumentar doses ou trocar medicamentos, começaram a receitar jardinagem. Então já salve esse vídeo porque o que aconteceu depois virou política pública de saúde na Escócia inteira. O protocolo era simples. Pacientes diagnosticados com ansiedade leve a moderada recebiam uma prescrição médica oficial. Participar de sessões de jardinagem comunitárias 2 vezes por semana durante 3 meses. Plantar, regar, colher, mão na terra, som no rosto, silêncio. Os resultados surpreenderam até os médicos. Após 12 semanas, 67% dos pacientes relataram redução significativa nos sintomas de ansiedade. Muitos conseguiram diminuir ou interromper completamente o uso de medicação, sempre com acompanhamento profissional. E o mais impressionante, os efeitos se sustentaram por meses após o fim da programação. A explicação é biológica. Colocar a mão na terra expõe o corpo a bactérias benéficas, a Mycobacterium vaccae, que ativa a produção de serotonina, o mesmo neurotransmissor que os antidepressivos tentam regular quimicamente. Só que com efeitos colaterais. Além disso, a jardinagem oferece algo que nenhum remédio consegue: propósito.
Ver uma planta crescer porque você cuidou dela reativa no cérebro a sensação de controle, de progresso, de ser capaz. E isso é exatamente o que a ansiedade destrói. Hoje na Escócia tem mais de 700 jardins terapêuticos integrados ao sistema público de saúde. Médicos podem prescrever jardinagem como parte oficial do tratamento. E os resultados financeiros também impressionam. Cada libra investida em jardinagem terapêutica economiza 4 libras em medicação e internações. Enquanto isso, no Brasil, seguimos aumentando prescrições de Rivotril, fluoxetina e clonazepam, sem questionar se o problema não está no ambiente onde as pessoas vivem, sem acesso à terra, sem contato com o verde, sem propósito tangível. Por isso, é muito importante você compartilhar isso com aquela pessoa que toma remédio para ansiedade há anos, mas nunca colocou a mão na terra. Meu nome é Bruno Watanabe, sou empresário e fundador da VG e eu falo sobre paisagismo corporativo, bem-estar através da natureza e o futuro das cidades verdes. E se esse tema faz sentido para você, me segue aqui. Pois é, gente. E aí, quem gosta disso? A indústria farmacêutica não vai gostar, não vai curtir disso. Mas perceberam a simplicidade? Isso aí é uma ilha de contracultura, sabe? Na nossa humilde opinião. Isso é mágico. Isso é... Qual o nome dele, Roberto? Deixa eu me lembrar aqui. Eu coloco ali no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Eu não salvei o nome dele. Deixa eu colocar aqui de novo. Corporativo, bem-estar através da natureza e o futuro das cidades verdes. E se esse tema faz sentido para você, me segue aqui, porque todos os dias compartilho visões que podem transformar como você enxerga os espaços ao seu redor. Por um lado, temos países que a cada dia... Mas eu te mando no WhatsApp ali. Eu mando no WhatsApp. É Bruno Watanabe, uma coisa assim. Mas eu já coloco agora mesmo ali. Então, vocês percebem, né? Olha isso, né, gente? Vou te dizer uma coisa, precisa falar mais de como a Mãe Natureza é generosa? Então, esse é o caminho. E tem outros tantos, tá? Tem outros tantos. Tinha mais ilhas de contracultura aqui para mostrar, mas eu já fui muito longe no tempo. Eu vou deixar para o próximo encontro. Então é isso, minhas amigas. Puxa vida, vamos em frente. Vamos resgatar o verde, né? Resgatar o verde. Resgatar a conexão, não é perdida. Fique à vontade, tá? Para dar os seus pitacos. Aí, Fabinha, tá bonito isso aí, hein? Tá bonito, tá bonito. Lá atrás também. E ali o felino. Gente, a palestra que eu fiz aqui foi sobre animais e o mundo espiritual. E eu revi um casal muito querido que trouxe uma cadelinha que foi adotada. Eles sentaram na primeira fila. Foi um barato isso. Vocês não fazem ideia, foi genial, genial. Minhas amigas, era isso, tá? Não vou abusar da paciência de vocês. Carol, Andréia, quiserem tocar alguma coisa, Elô, Fábio, fiquem à vontade. Senão a gente Só agradecer, querido, só valeu. Fez sentido, né? Joana conecta com tudo, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu preciso encontrar a Joana pessoalmente para agradecer. Ou eu vou ter que desencarnar ou ela encarnar, né? Vamos ver. Não, mas não tenha pressa, não tenha pressa. Não. Deixa assim. Obrigado, gente. Beijos mil. Ali, ó, Fábio. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Viu, Fabinha? O André colocou, o paisagista Bruno Watanabe. Obrigada, Andréia. Paisagista Bruno Watanabe. Valeu, Andréia, valeu. Beijo, gente. Obrigada. Se cuidem, tá? Beijo, boa noite.